Adoração na Flórida. História real. Os fatos a seguir aconteceram nos Estados Unidos da América. Um grupo de amigos percebeu que Danielle Harkins, uma professora de 35 anos que morava em St. Petersburg, Flórida, estava se comportando de maneira estranha em junho de 2012. Ela começou a demonstrar interesse em rituais demoníacos, o que levou à sua prisão posteriormente por abusar de 7 ex-alunos. De acordo com o Tampa Bay Times, Harkins instruiu as crianças a se livrarem de demônios que alegadamente habitavam seus corpos. Ela organizou uma reunião noturna perto do pier de São Petersburgo, onde orientou as crianças a cortarem a própria pele para que os espíritos malignos saíssem. Depois disso, elas deveriam queimar as feridas para evitar o retorno dos espíritos. Durante o ritual, Harkins incendiou a mão de um adolescente depois que o isqueiro que ela lhe deu se apagou devido ao vento. Ela também cortou outro adolescente no pescoço com uma garrafa quebrada e usou uma pequena chave aquecida em uma chama para cauterizar o ferimento. A polícia foi informada por um amigo de um dos alunos, mas nenhum dos alunos relatou o evento aos pais. Harkins foi presa e acusada de agressão agravada e abuso infantil. De acordo com a NBC, Harkins se recusou a explicar que tipo de religião exigiria essas medidas drásticas durante seu interrogatório com a polícia. Conto de terror baseado na história real Adoração na Flórida. Era uma noite escura e tempestuosa na pequena cidade de Ravenwood. O vento uivava e as árvores balançavam sinistramente, como se anunciassem algo terrível que estava prestes a acontecer. Na casa mais antiga da cidade, uma mansão que havia sido abandonada há anos, as luzes se acenderam repentinamente. Ninguém sabia quem havia entrado lá, mas os rumores diziam que se tratava de uma velha bruxa que viverá na cidade há muito tempo. Os moradores da cidade se reuniram em frente à mansão, observando com medo enquanto as luzes piscavam freneticamente. De repente, um grito estridente ecoou pela noite, seguido por um silêncio mortal. Um grupo de corajosos decidiu entrar na casa para investigar, mas eles não estavam preparados para o que encontrariam lá dentro. Os corredores estavam escuros e úmidos, com teias de aranha cobrindo as paredes. As tábuas do chão rangiam sob seus pés enquanto seguiam em direção ao som do grito. Quando chegaram à sala principal, foram recebidos com uma cena horrível. A bruxa estava lá, em pé no meio da sala, com um livro antigo em uma mão e uma adaga ensanguentada na outra. Em torno dela, havia vários corpos mutilados, com membros arrancados e órgãos expostos. A bruxa começou a cantar uma antiga maldição, sua voz ecoando pelas paredes. Os corajosos tentaram fugir, mas a porta da frente estava trancada. A única saída era por uma escadaria que levava a um porão escuro e úmido. No porão, eles encontraram uma figura encapuzada, que segurava uma vela tremeluzente. A figura começou a contar histórias de terror, cada uma mais horrível do que a anterior. As histórias falavam de monstros que se escondiam nas sombras, de fantasmas que assombravam as pessoas e de maldições que não podiam ser quebradas. Os corajosos perceberam que estavam presos em um lugar terrível, cercados por forças sombrias além de sua compreensão. Eles se ajoelharam e começaram a rezar, esperando que suas preces fossem ouvidas. Mas não havia esperança para eles. A bruxa havia invocado um demônio poderoso, que agora estava se aproximando lentamente. Seus olhos vermelhos brilhavam com um fogo demoníaco, enquanto sua boca se abria em um sorriso cruel. Os corajosos se agarraram uns aos outros, esperando pelo fim. Mas o fim não veio rapidamente. O demônio os torturou lentamente, rasgando suas almas em pedaços e os transformando em meras sombras de si mesmos. E assim terminou a história de Ravenwood. Uma cidade condenada pelo mal que se escondia nas sombras e que finalmente havia sido libertado. A mansão abandonada continuou em pé, silenciosa e sinistra, esperando por novas vítimas corajosas que se aventuras depois de saírem da caverna. Os jovens perceberam que algo estava diferente. Havia algo estranho no ar,
algo pesado e sufocante. O céu que antes estava estrelado, agora estava coberto por nuvens escuras e pesadas, e a lua cheia brilhante havia desaparecido. Eles caminharam em silêncio, tentando não demonstrar o medo que sentiam. Mas de repente, um grito rasgou o ar. Era o grito de um animal selvagem, mas havia algo estranho nele, algo humano. Era como se alguém estivesse gritando junto com o animal. Eles continuaram caminhando, cada vez mais assustados. O silêncio era opressivo e o ar estava cada vez mais frio. De repente, eles ouviram um som estranho vindo de trás deles. Era um som de arrastar, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Eles se viraram e viram uma figura escura se arrastando em sua direção. Era alta, magra e esguia, com braços e pernas desproporcionais e um sorriso sádico no rosto. Eles ficaram paralisados de medo, incapazes de se mover ou falar. A figura se aproximou, e quando estava perto o suficiente, estendeu uma mão esquelética e agarrou um dos jovens pelo pescoço. O garoto tentou se debater, mas era como se estivesse preso em uma teia de aranha. Ele olhou para a figura com medo nos olhos, implorando por ajuda. Os outros jovens tentaram ajudá-lo, mas a figura se lançou sobre eles, agarrando-os com força e arrastando-os para longe. Eles lutaram e gritaram, mas era inútil. A figura era forte e implacável, e parecia estar se divertindo com o terror dos jovens. Finalmente, depois de uma luta desesperada, os jovens conseguiram escapar da figura e correram para longe o mais rápido que puderam. Eles olharam para trás uma última vez e viram a figura se contorcendo e se transformando em algo ainda mais horrível e grotesco. Eles nunca mais voltaram à caverna novamente, e nenhum deles jamais conseguiu esquecer o terror que experimentaram naquela noite. A figura misteriosa ainda assombrava seus sonhos, e eles se perguntavam se algum dia seriam capazes de escapar completamente do seu alcance sinistro e maligno. O sétimo badalo do sino. Era uma cidade pacata, como qualquer outra. Ruas movimentadas, casas aconchegantes e pessoas trabalhando em suas rotinas diárias. Mas havia algo diferente naquela cidade, algo que causava arrepios na espinha dos moradores. No centro da cidade ficava a imponente catedral, uma construção majestosa que se erguia acima das outras edificações. Durante o dia, as pessoas entravam e saíam livremente da igreja, frequentando as missas e orando por suas almas. No entanto, à noite, tudo mudava. Quando o sol se punha e as estrelas brilhavam no céu, um grupo de zumbis surgia das sombras, atraídos pelo som do sino da catedral badalando 7 vezes. Eles se dirigiam para a igreja, onde esperavam até o sino badalar pela 3ª vez às 3 horas da madrugada. Os moradores locais temiam aquele sino, sabendo que era um sinal para a chegada dos mortos-vivos. Eles trancavam suas portas e janelas, temendo por suas vidas. Mas nem sempre eram capazes de evitar o pior. Certa noite, um jovem casal decidiu fazer uma caminhada noturna pela cidade. Eles foram até a catedral, sem saber do perigo que os aguardava. Quando o sino badalou pela 7ª vez, o casal ouviu um barulho assustador vindo das profundezas da igreja. De repente, eles viram os zumbis emergindo das sombras, prontos para atacar. Os mortos-vivos avançaram sobre o casal, agarrando-os com garras podres e dentes afiados. Os jovens gritaram em desespero, mas não havia ninguém para ajudá-los. Os moradores haviam se trancado em suas casas, temendo pelo mesmo destino. Os zumbis arrastaram o casal para dentro da catedral, onde devoraram seus corpos enquanto o sino continuava a badalar. A cada badalada, mais zumbis surgiam, prontos para alimentar-se da carne fresca. À medida que a noite se arrastava, mais e mais pessoas se aproximavam da catedral, curiosas e talvez imprudentes o suficiente para se aventurarem nas ruas desertas. Quando chegavam perto o suficiente para ouvir o badalo do sino,
Era tarde demais. Os zumbis surgiam das sombras e os atacavam em uma enxurrada de dentes e garras. Os poucos sobreviventes que conseguiram escapar relataram gritos ensurdecedores e sons de ossos sendo quebrados ao longo da noite. No entanto, havia rumores de que aqueles que morriam na catedral durante a noite não descansavam em paz. Seus espíritos permaneciam presos dentro das paredes da igreja, condenados a vagar pela eternidade como zumbis. E aqueles que ousavam se aventurar na catedral durante o dia podiam ouvir seus lamentos e gemidos ecoando pelos corredores vazios. Com o passar dos anos, a lenda do sino da catedral se espalhou por toda a cidade. A maioria das pessoas evitava a região durante a noite, mas sempre havia aqueles que procuravam a emoção de se aproximar da catedral amaldiçoada. As histórias assustadoras se tornaram mais e mais sangrentas a cada nova geração, mas todos concordavam em uma coisa: nunca se aproxime da catedral no sétimo badalar do sino. E assim, a cidade ficou conhecida como um lugar amaldiçoado, onde os mortos-vivos vagavam pelas ruas e devoravam os desavisados que se aventuravam perto da catedral. O sino da igreja tornou-se um aviso de morte certa, e os moradores aprenderam a temer o anoitecer e os 7 badalos do sino da catedral. Alguns afirmavam ter visto as sombras dos zumbis se movendo pela cidade durante a noite, enquanto outros relatavam pesadelos terríveis de serem perseguidos por eles. Os mais corajosos se aventuravam a explorar a catedral durante o dia, ansiosos por descobrir os segredos que a construção misteriosa guardava. No entanto, a maioria nunca mais era vista novamente. Com o passar do tempo, a cidade se tornou conhecida como um lugar assombrado e amaldiçoado, e poucos se atreviam a ficar por muito tempo. Os mais velhos ainda contavam a história do sino da catedral para as crianças, em uma tentativa de mantê-las a salvo da terrível maldição. Mas, apesar dos avisos e histórias assustadoras, sempre haveria aqueles que procuravam a emoção de se aproximar da catedral no sétimo badalar do sino. E muitos nunca voltavam. Até hoje, a catedral permanece em pé, suas paredes escuras e misteriosas, guardando seus segredos sombrios e assustadores. E o badalar do sino ainda pode ser ouvido pela cidade, atraindo os corajosos e imprudentes para um destino sombrio e terrível.